Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? E aí, eu queria o feedback de vocês de como está sendo esse curso, né, de a liderança que marca. E eu acho que foram poucos os vídeos que eu falei, mas se ao findar dessa sequência, que serão em torno de 30 vídeos, alguma coisa nesse sentido, se você quiser, 30 aulas, né, ou quase 30, se você quiser o certificado desse curso, claro que vai ter que comprovar que fez, aí a gente pode formar você e te dar esse certificado. Basta nos chamar na nossa comunidade que a gente te dá o direcionamento de como conseguir o certificado, que vai ser, obviamente, fazer uma provinha básica dentro da nossa área de membros, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto demais, demais, e obviamente, um assunto que me move. Isso você vai saber depois dessa pequenina vinheta. Bom, como eu falei, né, que é um assunto que me move, mas se você não me conhece, meu nome é Radassa, sou Shalia, aqui dentro da AI, Aliança Israelita Natsratim, e obviamente, um prazer inenarrável ter você aqui conosco. Bom, você já percebeu que até já me aplumei mais aqui na cadeira, como eu falei, é um assunto que me move, gosto demais mesmo desse tema, e sem mais delongas, do que nós vamos estar falando hoje. Nós vamos estar falando de motivação. O que é motivação? Motivação, a palavra motivar, né, vem de motor. Motor é o que gera energia. Então, o que te motiva? Qual é a sua motivação, óbvio, né? E o que te dá energia para fazer o que você faz, sabe? Alguns vão falar de valores, também tá certo, não tem problema nenhum, não. Só que agora eu quero trabalhar a questão da motivação pensando, talvez, né, pegando a área da psicanálise, que é uma das áreas que eu atuo, pensando no controle emocional, sabe? Só que agora, como líder, eu quero dizer para você o seguinte, que você, como líder, obviamente, precisa conhecer as suas motivações. Você, como líder, precisa ter, precisar mesmo, é imperativo. Você precisa ter um controle emocional das suas emoções, porém, como líder, você também precisa ter o controle emocional da sua equipe. Então, uma das coisas que a gente percebe que o líder, ele tem um carisma, vamos dizer assim, ele tem um carisma natural e, claro, carisma cativa. Então, ele atrai naturalmente as pessoas. E isto, se for muito bem trabalhado, o líder naturalmente vai ter pessoas que são leais, que são fiéis a ele. Agora, quando a gente pensa num grupo reunido, aí eu estou pensando literalmente você com seus talmidim, com os seus discípulos, ter o controle emocional da sua equipe é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, quando nós temos uma pessoa que está, digamos que desestabilizada, naturalmente ela poderá desestabilizar toda a equipe. Então, ou pelo menos alguns membros da equipe, principalmente, eu diria que os líderes chaves, tá? Da sua equipe ali, do seu grupo de talmidim, alguns líderes chaves, vamos pensar em Yehoshua, né? Ele tinha 12, mas dentro dos 12 ele tinha os 3. Então, é natural que ele tinha, obviamente, o controle emocional dos 12, porém, esses 3, o controle emocional que ele tinha desses 3 era muito maior, para que esses 3 também pudessem ter o controle emocional dos demais membros e assim sucessivamente. Então, perguntas a serem feitas. O que te motiva, sabe? O que te dá prazer? Na psicanálise, talvez no contexto religioso, e a gente não fala de religião aqui, então eu vou me sentir confortável para falar isso, né? No contexto religioso, alguns poderiam se sentir chocados, mas na psicanálise a gente tem uma expressão que é chamada de gozo, sabe? Aquilo que te dá aquele ápice de prazer. Então, o que te dá tesão, sabe assim? Qual é a coisa que realmente, nossa, te energiza quando acontece? Então, isso é uma coisa que te motiva. Então, sempre que você puder
está envolto nisto que te gera prazer é muito importante. Mas é óbvio que você não existe a possibilidade de você viver eternamente nesse estado de prazer. Pelo menos não é no Olam Asiá, né? Não é nesse mundo. Vai ser no Olam Rabá, no mundo vindouro. Então, motivação. O que te dá prazer? Por exemplo, me dá um prazer enorme, você não tem noção, gravar esse vídeo. Me dá prazer dar aula, me dá prazer trocar conhecimento, isso me dá prazer. Mas não é 24 horas do dia que eu posso gravar uma aula ou dar uma instrução. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Então, uma coisa interessante, eu acho que eu nunca falei isso aqui, eu sou analista de perfil comportamental. Então, dentro da análise, a gente tem, a gente chama de pico energético. Então, o que é um pico energético? Uma pessoa que é executora, ela vai de 0 a 100 muito rápido, porque ela está executando um projeto. Quando aquele projeto acaba, ela literalmente vai murchando e volta ao estado anterior. E aí a gente pode pensar que a pessoa fica num estado de depressão e de ansiedade, fica oscilando ali. Então, qual que é o ideal para se ter esse equilíbrio? Quando se começar um projeto, vai-se devagar e chegou no pico, para voltar devagar, para manter o equilíbrio. Entende? Então, assim, motivação. Você precisa saber o que te motiva, você precisa exercitar o que te motiva, mas você também precisa ter controle emocional de você mesmo, tá? Sobre as suas emoções e, consequentemente, ter o controle emocional da sua equipe, porque um líder, ele também é um gestor de emoções, tá? Então, você também é um gestor, você gere a emoção da sua equipe. E se a sua equipe está descontrolada, não posso te responsabilizar, mas você pode fazer algo para que isso deixe de acontecer. Bom, dito isso, eu queria te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do Adam Beit Midrash? O que é o Adam Beit Midrash? Primeiro, Beit Midrash é uma casa de estudo. Adam, né, vem da questão de Adão, da humanidade. Então, o Adam Beit Midrash é uma casa de estudo que está dentro da AIN, onde a gente estuda as escrituras, literalmente de Bereshit ao Sefer HaSodot, no português, de Gênesis a Apocalipse, e nós estudamos capítulo por capítulo, também com a perspectiva, obviamente, a gente estuda dentro de um contexto Natsratim, tá? Num contexto judaico, porque Yehoshua era judeu, e também mostramos de Bereshit até o Sefer HaSodot, Yehoshua, e também, claro que já está falando ali do Keter, né, dos escritos dos primeiros Talmidim, que automaticamente eles praticaram tudo que está de Gênesis a Malaquias, ou de Bereshit a Malachi, eles praticaram aquilo, Yehoshua praticou o que está lá, e da mesma forma eles continuaram praticando. Além disso, além de estudar de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, nós também temos o curso Voltando à Origem, que é a iniciação, digamos assim, a Kabbalah, pura espiritualidade. Nós teremos aula de hebraico também, entre outros conteúdos. Se você quiser mais informações sobre o Adam Beit Midrash, se você quiser, sabe, mais informações não é a palavra certa, mas se você quiser conhecer as escrituras no seu contexto original e principalmente ver as distorções que o protestantismo fez, aqui, né, no Adam Beit Midrash é o local ideal para você. Dito isso, shalom, shalom. Na descrição vai estar o link para que você possa conhecer e, se for o seu momento, se inscrever. E também curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e deixa aí uns comentários para nos ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Shalom, shalom.